Olá, tudo bem? Então a gente está se encontrando para mais uma atividade, dessa vez no formato de vídeo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a educação do paciente e dos familiares acerca da identificação segura e da pulseira de identificação, como é realizada e tudo mais. O primeiro tópico que nós vamos abordar é relacionado ao usuário envolvido no cuidado, né? Como envolvê-lo. Muitos usuários não conhecem a importância da identificação e da pulseira, e ele também faz parte desse processo de identificação segura. Nós, como profissionais da saúde, devemos falar todos os procedimentos que vão ser realizados com ele, na pessoa que está sendo cuidada, né? E qualquer procedimento, então medicação, falar qual medicação que vai ser administrada, para que ela serve, né? Qualquer outro procedimento, também uma passagem de sonda e tudo mais. E antes desses procedimentos também, nós devemos realizar a identificação e a confirmação verbal do nome completo, né? Da identificação desse paciente. Mas quando que a gente realiza a orientação em relação à pulseira? Então, no momento em que o paciente ele é internado, ele ganha essa pulseira de identificação, né? É colocada nele, e seria ideal fazer as orientações no momento em que ela é colocada. Então, quando ele é admitido também em uma enfermaria, um enfermeiro, um técnico poderia também explicar a utilidade daquela pulseira. No segundo tópico, nós vamos falar como é feita a confirmação verbal da identificação. Com os materiais já preparados, então a bandeja já preparada com os medicamentos ou com os materiais de um outro procedimento, como sonda, né? A confirmação verbal ela vai ser feita com uma abordagem ao paciente para pedir que ele confirme o nome completo. Então, não pode ser só o primeiro nome também, porque isso induz ao erro. E não pedir para ele também, seu João, confirma o seu nome para mim, né? Porque se ele não for o seu João e tiver um pouco confuso, vai induzir ao erro também. Então, por que tem que confirmar o nome completo e não só o primeiro nome? Nós sabemos que existem muitas pessoas com o mesmo nome, chamadas de homônimos, e podem ter duas pessoas com o mesmo nome internada na mesma enfermaria. E isso, se você confirmar o primeiro nome, pode induzir ao erro. No terceiro tópico, nós vamos abordar sobre como é feita a identificação em um paciente entubado, como é feita essa confirmação. Então, mas o paciente não está ouvindo, o paciente não está entendendo o que eu estou fazendo, né, e tudo mais. Mas o usuário que ele está entubado, ele também necessita da explicação do procedimento que vai ser feito nele. Então, sempre a gente tem que falar, por mais que a pessoa esteja inconsciente, né, é importante você falar o procedimento que vai ser feito, pedir licença também, quando vai, né, tocar no corpo da pessoa. Então, o processo de identificação já é um pouco diferente do processo de identificação de uma pessoa que está consciente, já que não vai haver aquela confirmação verbal do nome completo. Então, essa confirmação com o paciente entubado, ela vai ser feita com o profissional checando a prescrição, né, o nome e o HC, e checando a pulseira também, o nome e o HC, nome completo, sempre lembrando também. Então, é diferente do paciente, mas também tem que ser realizada a identificação do paciente entubado. É diferente do paciente que está consciente, né? Mas também deve ser realizada. O último tópico que nós vamos abordar é sobre o envolvimento da família no cuidado, que também é importante. Porque nós sabemos que muitos pacientes têm os acompanhantes, os familiares, os cuidadores, né, que ficam ali com eles. Porque às vezes é maior de 60, menor de 18, muitas vezes também
não fica na pediatria, né? Um adolescente de 16 anos ficando numa enfermaria normal, por exemplo. Então, tá com acompanhante, a gente tem que explicar o processo para o acompanhante também. É importante envolver tanto o paciente quanto esse familiar. Então, nós podemos envolvê-lo no processo explicando o que é, né, o porquê da pulseira de identificação, o que é a identificação, qual a finalidade dela, e orientando tanto o paciente quanto o familiar sobre isso e também sobre o procedimento que vai ser realizado. Aí também o profissional deve realizar a conferência da pulseira com o nome completo, a mesma coisa, isso não vai mudar. E quando o paciente está entubado, também poderia fazer até uma confirmação extra com o acompanhante ou familiar. Então, para concluir o assunto de hoje, né, o tema de hoje, nós concluímos que é bem importante inserir o familiar e o usuário, o paciente, nesse cuidado, explicar, orientar sobre a pulseira de identificação, orientar sobre o processo, né, de identificação, porque até eles podem ajudar a gente, né, os profissionais, a conferirem, a lembrar, né, a gente de conferir, porque às vezes está num plantão corrido, esqueceu de confirmar o nome completo antes de algum procedimento ou medicação. Até o paciente familiar lembra, né, dá uma orientação e aí a gente consegue fazer esse processo mais seguro, tanto para a gente quanto para eles. Por hoje, nós encerramos por aqui. Até a próxima semana, então. A semana que vem vai ser com alguns jogos bem interessantes, bem legais, dinâmicos, vocês vão gostar. Então, até a próxima semana.